horas agora e 41 minutos. Nós estivemos durante toda essa semana na nossa ICB Machado falando sobre esse tema Ele Vem, e é o assunto que eu quero continuar aqui nesta manhã dentro do programa Reencontro com a Vida. Quando nós vamos para a Palavra de Deus e observamos algumas coisas que Jesus esteve falando com seus discípulos durante o tempo, obviamente, que ele esteve aqui, e quando nós observamos o que Jesus está tentando ensinar aos seus discípulos e tratar com seus discípulos e também com cada um de nós, é que nós precisamos ficar atentos a tudo o que está acontecendo em nosso meio, tudo o que está acontecendo em nossos dias e em nosso tempo. Nós vemos uma certa preocupação em Jesus quando ele está continuando o seu sermão. Jesus esteve nos capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho segundo escreveu Mateus. Jesus esteve ensinando sobre o Sermão do Monte, sobre as bem-aventuranças. E Jesus então começa a dizer: bem-aventurados aqueles que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E Jesus está lançando uma série de bem-aventuranças para aquela multidão que está sentada, sedenta, ouvindo a pregação de Jesus. Então agora, Jesus continua o ministério, Jesus continua ali logo em Mateus 8, Jesus já está vendo um leproso e Jesus está curando aquele leproso quando ele diz para Jesus: se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. E Jesus então responde: eu quero, então seja limpo, seja purificado. Então Jesus continua logo suas curas, os seus milagres. Mas quando Jesus chega lá em Mateus 24, a Bíblia diz, o sermão continua, e Jesus começa a falar sobre os sinais do final dos tempos, sobre o princípio das dores, e Jesus começa a trazer algumas coisas que nós precisamos ter como base para esse tempo que nós estamos vivendo. Mas uma das coisas que Jesus diz com uma certa preocupação no capítulo 24 de Mateus é quando ele diz: acautelai-vos, tenha cuidado, sejam muito cuidadosos para que ninguém engane vocês. Eu vou até abrir a Bíblia aqui em Mateus 24 para a gente falar um pouquinho sobre isso. Mas Jesus está falando isso com uma certa preocupação. Olha, acautelai-vos, no versículo 4 do capítulo 24 de Mateus. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Por que Jesus está com essa preocupação? O versículo 5 já nos dá essa resposta. Porque muitos, não são alguns, mas muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Hoje nós estamos vendo que muitas pessoas realmente são usadas por Deus para fazer o que fazem. Muitas pessoas realmente são usadas, foram levantados por Deus para ministrar, para profetizar e para fazer. Mas no meio desses que foram levantados por Deus, infelizmente nós estamos encontrando muitos falsos profetas. Nós estamos encontrando muitas pessoas que usam de algumas estratégias para, de certa forma, distorcer o Evangelho. Porque o Evangelho, ele nos foi dado não para nos enriquecer ou não para ser uma fonte de renda extra, mas o Evangelho foi dado para o perdão, a remissão dos nossos pecados, para a nossa salvação em Cristo Jesus. O Evangelho nos foi dado para que através dele a nossa vida pudesse ser transformada, porque nós estamos vendo nele o que nós podemos e o que nós não podemos fazer. Então o Evangelho foi nos dado com essa função, mas sempre tem aqueles que usam o Evangelho para distorcer algumas coisas e acaba pegando mal, e aí todo cristão de certa forma acaba tendo o seu nome, a sua reputação manchada, digamos assim, porque muitos estão vindo em nome de Jesus dizendo: eu sou o Cristo, eu sou usado por Deus, e assim diz o Senhor, e todas essas coisas, e enganarão a muitos. Quando nós vemos muitas pessoas fragilizadas, já tentaram de tudo na vida, estão enfermas, estão endividadas, é obviamente que essa pessoa está em um momento que qualquer coisa que nós falarmos para ela, ela vai acreditar. É igual aquela mulher do fluxo de sangue. Aquela mulher já tinha
perdido tudo quanto ela tinha e estava numa situação totalmente fragilizada, debilitada pela situação que ela enfrentava. Mas quando ela ouviu falar de Jesus, ela então decidiu tentar mais alguma coisa que ela ainda não tinha tentado. Porque uma pessoa, quando chega no seu limite emocional, ela vai tentar acreditar em qualquer coisa que é falado. E é por isso que hoje nós estamos vendo muitas pessoas perdendo tudo, todo o pouco que tem, justamente por conta disso, de vermos pessoas usando o nome de Jesus para fazer aquilo que Jesus não disse que era para ser feito. É porque nós estamos vendo nesse tempo do fim que nós estamos vivendo os falsos profetas se levantando, e é por isso que Jesus estava dizendo com esta preocupação: acautelai-vos, tenham cuidado para que ninguém engane vocês, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Mas aí Jesus continua falando com os seus discípulos e ensinando com essa preocupação. Mas agora, voltando um pouquinho, saindo de Mateus 24 e indo para Mateus 16, Jesus ele está dizendo a partir do versículo 5 sobre o fermento dos fariseus: e passando os seus discípulos para o outro lado, tinham se esquecido de trazer pão. E Jesus disse-lhes: adverti e acautelai-vos, tenham cuidado. Mais uma vez Jesus falando com seus discípulos: tenham cuidado do fermento dos fariseus e dos saduceus. Dois grupos diferentes. O grupo dos fariseus, aquele grupo que protegia, que defendia a lei, e os saduceus de certa forma também. Mas a diferença é que os saduceus eles não acreditavam, e até hoje nesse grupo dos saduceus não acreditam de forma alguma na ressurreição dos mortos. Então para eles Jesus era um homem que blasfemava quando falava que ele iria ressuscitar dos mortos. Os saduceus então não tinham essa crença na ressurreição. Então Jesus está dizendo: acautelai-vos, cuidado do fermento dos fariseus e dos saduceus, porque os fariseus estavam tentando ainda manter aquele povo na lei de Moisés, e Jesus não veio abolir a lei, destruir a lei, mas veio para cumprir. Mas os fariseus estavam ainda tentando prender aquele povo na lei, enquanto os saduceus estavam tentando desviar aquele povo, dizendo: não existe ressurreição, não acreditem nisso, esse homem é só um agitador, ele não é nem profeta, ele é só um agitador, porque não existe ressurreição. Era isso que os saduceus acreditavam e tentavam falar para desviar a atenção das pessoas. Mas versículo 7 de Mateus 16: e eles arrazoavam entre si dizendo, os discípulos arrazoavam entre si dizendo: é porque não trouxemos pão. E Jesus, percebendo isso, disse: por que arrazoais entre vós, homens de pouca fé, sobre o não teres trazido pão? Versículo 9, Jesus diz: não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos levantastes, nem dos 7 pães para 4.000, e de quantos cestos levantastes? Como não compreendestes que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardasseis do fermento dos fariseus e saduceus? Então compreenderam, e não dissera que se guardassem o fermento do pão, mas da doutrina, mas dos ensinamentos dos fariseus. Então Jesus está falando com os discípulos agora o seguinte: cuidado com aquilo que os fariseus estão ensinando, cuidado com aquilo que eles estão pregando, cuidado com o fermento dos fariseus. A preocupação de Jesus sempre foi essa. A preocupação de Jesus sempre foi para que nós não fôssemos enganados. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus e vemos Jesus falando, principalmente no Evangelho de Mateus, várias e várias vezes Jesus falando: cuidado com o fermento dos fariseus, cuidado com o que eles ensinam, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque falsos profetas vão se levantar, tenham cuidado. Então Jesus está preparando o seu povo, Jesus está preparando a sua igreja para que se cumpra aquilo que ele diz na sua oração sacerdotal em João 17: Pai, eu fiz de tudo para que nenhum daqueles que o Senhor me deu se perdessem. Eu ensinei todos eles, eu lancei um fundamento, eu lancei uma base, eu lancei um alicerce, e nenhum deles se perdeu.
Então Jesus está com essa preocupação de edificar a sua igreja. Jesus está com esse cuidado de edificar o seu povo na verdade. João 17 ele diz: Pai, santifica-os na tua verdade, faz com que nós sejamos um como eu sou um contigo. Então a preocupação de Jesus é fazer com que o seu povo permaneça no cuidado. Eu estive falando um tempo atrás sobre um povo, os cristãos de Bereia. Quando o apóstolo Paulo chegou em Bereia para pregar, eles ouviam atentamente o que Paulo pregava. Mas quando, Atos capítulo 17, eles ouviam atentamente o que Paulo pregava, mas depois eles iam para as escrituras, eles iam analisar as escrituras para ver se aquilo que Paulo estava falando estava em conformidade com a palavra. E hoje nós estamos sendo um tipo de cristãos, de certa forma, preguiçosos, porque nós queremos acreditar em tudo que nós ouvimos e não queremos buscar na palavra para saber se aquilo está realmente fundamentado na palavra. Não, se o pastor falou, então está falado, o pastor é homem de Deus. Mas todos nós somos humanos passíveis de erro. Nós precisamos saber se aquilo que nós estamos ouvindo e trazendo como verdade para a nossa vida está fundamentado na palavra. É por isso que Jesus disse aqui em Mateus 16: acautelai-vos do fermento dos fariseus. Cuidado com aquilo que os fariseus estão ensinando, cuidado com aquilo que os fariseus estão pregando, porque eu, Davi, conheço muitas pessoas que são desviadas por causa de pregações de alguns homens que não tinham vida com Deus e pregaram de forma completamente errada e distorcida, e pessoas saíram da igreja porque aquilo não era verdade. Então nós precisamos ser como os cristãos de Bereia. É ouvir uma palavra, sim, é ouvir a pregação, é estar na igreja, ouvir o que está sendo pregado, mas chegando em casa, eu vou olhar na Bíblia para ver se realmente é desse jeito, eu vou olhar se tem um fundamento. Eu não vou tomar sobre minha vida uma coisa que como verdade, sendo que não é ou não pode ser. Então nós precisamos ter cuidado. É por isso que a Bíblia sempre nos alerta: examine as escrituras. Tenham cuidado, medita no livro da lei de dia e de noite, porque aquele que medita, aquele que tem cuidado de examinar o que nela está escrito, ele não é enganado. Aquele que conhece Jesus não é enganado, aquele que tem uma vida com Jesus não é enganado. É por isso que nós precisamos ter cuidado com aquilo que nós ouvimos, porque Jesus já estava nos alertando em Mateus 24, porque nos últimos dias virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ainda diz que se os dias não fossem abreviados, até mesmo os escolhidos seriam enganados. Ou seja, se Deus não estivesse abreviando os nossos dias, ninguém seria salvo, porque todo mundo seria enganado. Porque nós estamos querendo: fala comigo, Deus, usa alguém para falar comigo, usa um pastor para falar comigo, usa um profeta para falar comigo, mas não queremos buscar ouvir a voz de Deus através da palavra, da intimidade do secreto, no nosso quarto de oração. Muitas pessoas nem têm mais um quarto de oração na sua casa. Muitas pessoas não têm mais um momento secreto, só você e Deus. Não, eu quero que um profeta fale comigo, eu quero que Deus use alguém para revelar, eu quero que Deus use alguém para profetizar, eu quero que Deus use alguém, e sabe, é sempre assim: eu quero que Deus use alguém, eu quero que Deus fale comigo através de alguém, eu quero que Deus mande um profeta, que Deus mande um missionário, que Deus mande um pastor, que Deus mande alguém. Mas muito tempo a pessoa nem abriu a Bíblia, nem sabe mais onde é que está a sua Bíblia. Como é que Deus vai falar com você desse jeito? Então nós precisamos ter cuidado com o fermento dos fariseus, porque nós estamos hoje, eu vejo muitas pessoas indo na onda de pregadores de YouTube, e muitos deles são realmente pessoas que têm vida com Deus, mas muitos desses pastores de YouTube não são pastoreados. Como é que eu posso acreditar em um pastor que não tem pastor? Como que eu posso me submeter às palavras de um líder que não é liderado? Como que eu posso me submeter às palavras de um coach que não tem nenhuma experiência com Deus? E aí eu vou na onda dos coaches, vou na onda dos pregadores de YouTube, vou na onda desses que não têm vida com Deus, e quero que a minha vida seja edificada. Não, a nossa vida será edificada a partir do momento em que buscarmos ter uma intimidade com Deus e conhecer ao Senhor através da palavra. Nós precisamos tomar cuidado com aquilo que Jesus estava dizendo aqui, tomar cuidado com o fermento, com a doutrina, com o ensinamento dos fariseus. Pessoas que estão hoje tentando de todas as formas mudar aquilo que já foi nos dado.
pastores, ou melhor, pessoas que se dizem pastores, dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada, pessoas dizendo que nós somos o ponto fraco de Deus, pessoas dizendo que nós somos melhores do que Jesus. Irmão, me desculpe quem acredita nessas pessoas, mas quem acredita nisso precisa converter de novo. Precisa ter um encontro verdadeiro com Jesus e com a palavra, porque esse encontro ainda não aconteceu. Hebreus capítulo 6, portanto, deixemos os ensinos básicos a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, ou seja, chega um momento que nós não podemos mais ficar somente naquilo que é básico, nós precisamos avançar para a maturidade, precisamos crescer espiritualmente, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento, de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Assim faremos, se Deus o permitir. O apóstolo Paulo um dia disse para a igreja de Corinto: eu desejei dar para vocês alimento sólido, mas não pude, porque vocês ainda não cresceram, ainda são crianças, ainda são bebês e só podem beber leite, mas eu desejei dar para vocês um alimento sólido, sabe? E nós estamos hoje tratando muitas vezes com pessoas que estão há 10, 15, 20, 30 anos na igreja, mas nós ainda estamos tendo que ensinar os princípios básicos, ainda estamos precisando ensinar os princípios elementares a respeito de Cristo. Até quando que nós vamos ter uma igreja cheia de crianças espirituais? A igreja tem que crescer. Nós precisamos crescer, precisamos alcançar essa maturidade, precisamos ter cuidado para que ninguém nos engane, mas nós somente não seremos enganados quando nós fazemos aquilo que Davi disse: eu escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Nós precisamos guardar essa palavra em nosso coração, guardar essa palavra em nossa mente. Hoje, dia 16 de janeiro, quantos capítulos da Bíblia você já leu esse ano? Quantas vezes você já orou esse ano? Quantos cultos você já participou esse ano? Não é de assustar que tem gente que só participou de um culto de Santa Ceia e até hoje não foi mais para a igreja. Talvez só leu a Bíblia, um capítulo da Bíblia na igreja quando o pastor estava pregando, e ainda assim nem foi um capítulo todo, e até hoje não abriu a Bíblia de novo. Então, como que pessoas assim não serão enganadas? Qualquer vento de doutrina que se levantar vai enganar. Qualquer vento de doutrina que levantar vai confundir, mas a Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo, aqueles que estão firmados em Cristo, se nós estamos em Cristo e Ele permanece em nós, então nós não seremos enganados, porque nós conhecemos João 10, eu sou o bom pastor, eu chamo as minhas ovelhas pelo nome, e elas ouvem a minha voz e me conhecem. Nós precisamos reconhecer novamente a voz de Jesus. Tem muitas pessoas que há muito tempo ele já não sabe nem mais como é a voz de Jesus. E é por isso que qualquer voz que chama o nome, ele já está me chamando, eu vou me entregar, eu vou, porque ele já não conhece mais a voz do seu Senhor. Então nós precisamos voltar a ser um povo que tem intimidade. Precisamos voltar a ser aquela ovelha que conhece a voz do seu pastor. Então nós precisamos voltar a ser uma igreja que ora, precisamos voltar a ser uma igreja que paga um preço de oração, de jejum, que lê a Bíblia e que conhece a Jesus. Porque se nós não conhecemos Jesus através da palavra, e o mais importante, se nós não formos conhecidos dele, então qualquer vento de doutrina que se levantar, que surgir, vai conseguir nos tirar do nosso propósito. Mas eu oro para que Deus esteja enchendo os nossos corações de conhecimento, que Ele esteja nos enchendo de sabedoria, para que nós possamos reconhecer a voz do Senhor e não sermos enganados por nenhum vento de doutrina que está se levantando nesse tempo do fim que nós estamos vivendo. E é por isso que eu quero fazer um apelo a todos que nos acompanham pelo Instagram e a todos que nos ouvem aqui pela Rádio Nova, um apelo para fazer aquilo que Oséias um dia disse: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, porque somente assim nós não seremos enganados, e que sejamos sempre preparados, porque Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Pai,
Em nome de Jesus, eu entrego em tuas mãos todas essas pessoas que neste momento oram comigo, formando a oração da fé. Que o Senhor esteja soprando sobre nós, derramando sobre nós um espírito de sabedoria. Que a unção do teu Espírito nos envolva a cada dia. Que possamos te conhecer e ser conhecidos pelo Senhor. Que a tua palavra seja o nosso alimento diário. Que a tua presença seja sempre o nosso maior prazer. E que nós possamos a cada dia ter esse cuidado para que ninguém nos engane. Para que naquele grande dia, que muito em breve se aproxima, nós possamos subir ao encontro do Senhor nos ares. Então que o Senhor esteja preparando o teu povo, preparando a tua igreja para esse grande arrebatamento e para esse grande evento que é a sua volta. É o que nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe, te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, e o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que Deus te abençoe e que possamos a cada dia conhecer ao Senhor, fazê-lo conhecido e sermos conhecidos dele. Que Deus em Cristo te abençoe poderosamente em nome de Jesus.